As articulações sinoviais, elas também possuem uma complexidade de organização. Então, uma ideia geral aqui. Essas articulações sinoviais, elas podem ser articulações simples, elas podem ser articulações compostas e elas podem ter uma também chamada de articulações complexas, né? Vamos ver um pouquinho de cada uma delas. As articulações simples tratam-se de aquelas articulações que possuem apenas duas superfícies ósseas articulares, como o caso aqui da articulação, por exemplo, chamada aqui tibiofibular proximal, né, onde eu tenho a tíbia, onde eu tenho a fíbula, duas articulações, duas superfícies ósseas articulares apenas, tratam-se de articulações simples, tá? As articulações já compostas possuem mais de um par de superfícies articulares. Então, eu tenho aqui um complexo articular, né? Exemplo, aqui na articulação do cotovelo, vejam, eu tenho, formando o complexo articular do cotovelo, 3 articulações. A articulação entre o húmero e o rádio, a articulação húmero radial, a articulação entre o húmero e a una, húmero unar, e a articulação entre o rádio e a una, a articulação rádio-unar proximal. Então, essas 3 articulações encontram-se dentro de uma cápsula articular. Então, eu tenho mais de um par de ossos formando, assim, uma articulação. Portanto, ela é composta, ela não é simples. Então, ela é composta. Então, essa é a ideia. E aqui, as complexas é quando você tem um elemento inconstante em uma articulação sinovial, quando ele está presente. Então, no caso, um disco, um menisco, um lábio ou orla, quando ele está presente em uma articulação, nós falamos que tratam-se aí de articulações já complexas, né? Tá bom? Bom, então, esses seriam alguns dos pontos de organização. Um outro aspecto importante da gente falar é que existem, obviamente, nessas articulações, elas são densamente vascularizadas e também são inervadas para atenderem aí as suas funções. Então, de uma maneira geral, nós falamos que os vasos sanguíneos que nutrem estas articulações tratam-se de artérias epifisárias, né? Então, das artérias que estão indo para as extremidades, né? Dos ossos, especialmente dos ossos longos. A inserção, essas artérias epifisárias, né? Elas vão ter uma inserção na cápsula, né, articular, então elas adentram essa cápsula articular, formam uma rede vascular periarticular ao redor dessa articulação. Teremos também artérias articulares que vão diretamente, né, ramos que vão diretamente para a cápsula articular, né, vão suprir a membrana, vão suprir a cápsula articular, vão realizar isso aqui que vocês vão aprender mais à frente no curso de vocês, anastomoses arteriovenulares. Essas anastomoses são comunicações, tá? Comunicações entre estruturas vasculares. Então, ao invés de falar comunicações, nós falamos anastomoses arterios-venulares. Existem aí também. E, obviamente, nós temos que drenar. O sangue chega até a articulação, mas o sangue também tem que sair da articulação. Então, o sangue chega até as articulações por meio das artérias e o sangue sai das articulações por meio das veias. Então, as veias drenam a articulação. Então, garantindo, assim, esta circulação, ok? O aspecto aí de vascularização das articulações e dos tecidos como um todo, né? Então, artérias e veias fazem isso. Bom, além disso, falo também que existem nervos articulares. Então, eles contêm fibras, o quê? Fibras que levam informações sensitivas. Estas informações sensitivas podem ser proprioceptivas, que é aquilo que eu expliquei, para nos dar a ideia e a consciência de movimento, e também nociceptivas, então, dor. Então, eu faço um movimento mais exagerado na articulação, eu vou sentir dor,
exatamente para eu limitar ali aquele meu movimento. Levam também fibras autônomas, então do sistema nervoso autônomo, que vai inervar os vasos sanguíneos ali presentes. Nós sabemos que os vasos sanguíneos, eles apresentam também uma movimentação, né? Vasodilatação, vasoconstrição. E também é importante essa inervação, ela é responsável por um fenômeno que nós chamamos de dor articular, né? Essa dor articular, ela tem uma característica, as dores articulares. As dores articulares, elas têm um padrão que a gente chama de tipo referida. Como é que seria isso? Bom, esse tipo referida diz o seguinte: são padrões de dor complexos onde a dor ela é mal definida. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo, ele com uma dor, com um processo de alteração articular, ele pode sentir dor ao longo de um trajeto de um dermátomo, né? Enfim, vocês ainda vão aprender mais sobre isso, mas ao longo do trajeto daquele nervo que supre a articulação. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a dor articular pode manifestar-se não apenas no sítio onde encontra-se o agravo, mas pode manifestar-se também distante de onde está acontecendo o agravo, tá? Então, o indivíduo pode estar com uma alteração aqui na articulação do ombro e referir dor, distante, ele pode referir dor ao longo do nervo que o supre. Por exemplo, nervo radial, né? O nervo radial cruza a articulação do ombro. E aí o que acontece? O indivíduo pode manifestar dor lá no trajeto do nervo radial, né? Que tem a sua área de suprimento sensitivo, não no ombro, mas a sua área de suprimento sensitivo na região aqui de antebraço e de mão. Então, vejam, são dores mais complexas, né? Tá? Essas são as características das dores articulares. São dor do tipo referida. Então, elas têm esse aspecto. Uma outra questão, nós sabemos que essas articulações sinoviais possuem ligamentos. Ligamentos nós já conhecemos que é a união de dois ou mais, eles unem, né, os ossos, ok? No âmbito aqui do sistema articular, então eles têm esse papel de unir os ossos e garantir a sua estabilidade. Eles podem receber classificação, esses ligamentos, quanto à sua origem, eles podem ser musculares, ou seja, existem músculos que têm uma expansão, terminam, né, fazendo uma expansão que tem função ligamentar. Enfim, nós vamos ver que os músculos possuem, por exemplo, um ventre muscular, um tendão, e esse tendão do músculo tem uma função ligamentar, ou seja, uma função de estabilizar, por exemplo, estruturas. Este é o caso, por exemplo, dos músculos aqui do chamado manguito rotador do ombro, que nós veremos mais à frente no nosso curso. Então, é um exemplo, né? O tendão, por exemplo, né? O músculo supraespinhoso, subescapular, infraespinhoso, eles têm, redondo menor, eles têm esta função, tá? Ligamentar. O tendão destes músculos tem uma função ligamentar. Daí a gente fala que eles têm uma classificação que pode ser de origem muscular, ter esse tipo de função. Existe também aqueles ligamentos que são capsulares, ou seja, eles têm origem aqui, reforçam, né, a cápsula articular, né? Este é o exemplo aqui, os ligamentos da articulação do quadril, né? Os ligamentos, por exemplo, pubofemoral, iliofemoral, isquiofemoral, eles são ligamentos capsulares, eles encontram-se aqui, na cápsula articular. Bom, a gente também sabe que eles podem receber uma classificação também quanto à topografia, eles podem ser capsulares, eles podem ser, então, ou seja, reforçando a própria cápsula, né? Então, formando essa própria cápsula. Eles podem ser extracapsulares, que é o caso aqui desses ligamentos que nós vamos ver
né, no joelho aqui os ligamentos colaterais, né, o ligamento patelar, né, onde vocês vão percutir aqui o martelo de reflexos para buscar aqui um reflexo miotático, né, aqueles reflexos que a gente vê tão comum nos filmes. Então, ligamentos extracapsulares estão fora, obviamente, da cápsula, certo? Então, são extracapsulares. E existem ligamentos também que são intraarticulares. É o caso aqui do ligamento redondo da cabeça do fêmur. Ele é um ligamento intracapsular. Então, a cápsula está aqui ao redor, né? Dentro da cápsula existe um ligamento fazendo a conexão, por exemplo, do acetábulo com a cabeça do fêmur. Então, aqui é um caso de um ligamento intracapsular. Enfim, são dizeres aí, ideias para que vocês conheçam, tá? Agora, este aqui é um capítulo também dentro de sistema articular, onde a gente fala de movimentos articulares. Quais são, né? A gente sabe que as articulações, elas sinoviais, permitem movimentos. Então, quais são esses movimentos articulares? Bom, lembram que as articulações, né, elas vão ter eixos de movimentos. Então, esses eixos vão permitir, obviamente, né, vão formar assim, planos de movimentos articulares. E esses movimentos são diversos. Aqui nós temos alguns exemplos de movimentos articulares. Exemplo, aqui eu estou observando na articulação do ombro, né, um movimento de abdução, então de afastamento da linha média, e de adução, de aproximação da linha média. Movimentos de rotação, né? Então, rotação lateral e rotação medial. Esses movimentos de rotação medial e lateral, né, aqui na articulação, por exemplo, radioulnar, né, a gente pode chamá-los aí de movimento de pronação, né, o movimento de rotação medial, né, de pronação, e o movimento de rotação lateral na articulação radioulnar proximal, né, esse movimento de rotação lateral de supinação. Nós temos também os movimentos de flexão, né, e de extensão, que vão acontecer em várias articulações, flexão e extensão, né, a flexão fazendo com que haja, né, uma aproximação dos elementos articulares, né, então das hastes ósseas, né, então a flexão faz isso, e a extensão o contrário, um afastamento destes elementos articulares. Nós temos um movimento aqui de elevação e de depressão, que, como o nome indica, né, vai elevar uma determinada estrutura ou deprimir uma determinada estrutura. Neste caso aqui, na articulação externo-clavicular, nós temos esses movimentos, né, um movimento de elevação do ombro, um movimento de depressão do ombro. Aqui na coluna vertebral, nós vamos enxergar um movimento de flexão, um movimento de extensão, né, a flexão fazendo com que o indivíduo aproxime as partes, né, o tronco aproximando-se da região anterior dos membros inferiores, e a extensão fazendo o contrário disso, né, aproximando mais agora o dorso da região dorsal também dos membros inferiores. Aqui nós estamos vendo também movimentos de flexão e extensão na articulação do cotovelo, flexão e extensão na articulação do punho, né, articulação radiocárpica, conforme nós vamos ver. O movimento de supinação, que é o movimento de súplica, né? Então me dá uma gorjeta aí, uma súplica. E a pronação, que é o movimento contrário, o indivíduo coloca a mão no bolso e faz uma pronação, ou seja, ele deposita a gorjeta na mão daquele que suplica. Então, a pronação, onde eu tenho essa palma da mão, ela vai agora colocar-se, né, deslocar-se para a parte posterior, se eu for pensar assim, numa posição anatômica. Flexão e extensão do joelho. Lembrem-se, as articulações, vocês vão ver, as articulações que vão apresentar pelo menos 4 movimentos, elas podem, né, a gente vai observar, né, e pode observar nessas articulações, um movimento chamado de circundução. A circundução
ela ocorre associada a movimentos, né? Um movimento cônico, né? O movimento de circundução, ele é um movimento cônico, onde nós vamos observar, então, esse movimento como se fosse um movimento circular, né? Cônico por quê? Porque vocês vão ver que a articulação começa lá com o seu eixo, né, a partir da articulação, né? Então, o movimento acontece de uma maneira um pouco mais curta, né? E lá no final do movimento, né, do arco do movimento, onde a gente vai apreciar o movimento, ele tem um aspecto com a base alargada. Se eu for pensar assim na articulação do quadril, né, o movimento aqui ele não está sendo muito bem apreciado no sítio de onde está acontecendo o movimento, mas quando eu observo lá no membro inferior, que é a resultante de onde está acontecendo este movimento, eu vou observar uma grande amplitude de movimento, né? Se a gente for pensar nos membros superiores também, né, acontece isso. Mas, enfim, movimento de circundução, ele ocorre a partir da conjunção de outros movimentos articulares. Flexão, extensão, adução, abdução, por exemplo, vão conferir a possibilidade para esses movimentos de circundução. Veremos que algumas articulações possuem isso, tá? Algumas articulações possuem este movimento. O que mais? Aqui nós temos na articulação do tornozelo um movimento de dorsoflexão e um movimento de plantiflexão, flexão plantar, né? A dorsoflexão, então, está relacionada aqui ao dorso do pé, aproximando da perna, né? E a plantiflexão fazendo com que a planta do pé, né, se aproxime mais da região posterior da perna, por exemplo. Aqui nós temos um movimento de inversão e eversão, onde nós temos uma aproximação da face plantar do pé para a face medial do membro inferior e a eversão, o contrário, ou seja, a região plantar do pé afastando-se, né, da linha média, ok? Do membro inferior, então levando mais lateralmente. Aqui nós temos um movimento de retração e protração na região por exemplo, né, da articulação temporomandibular, movimento de protração e retração. Protrair, ou seja, eu vou levar o mento, né, o queixo para frente, ok? E a retração, vou fazer o contrário, vou levá-lo para trás. Então, nós fazemos esses tipos de movimento. Então, vejam que os movimentos articulares são diversos, ocorrem aí, cada uma das articulações podem possuir estes movimentos, né? Mais de um movimento, conforme nós vamos ver mais à frente. Estão apresentados aí alguns dos movimentos articulares para vocês. Aí a pessoa sempre pergunta, e qual a importância disso? A importância é que nós devemos, na prática, né? Então, levando a coisa para o termo prático, nós devemos testar as amplitudes de movimento no aparelho locomotor, ou seja, durante a avaliação, o exame físico geral do paciente, você vai testar os movimentos articulares para conhecer como é que está o funcionamento, obviamente, do aparelho locomotor dele. Então, uma das técnicas utilizadas, né, na semiotécnica aí, da investigação, né, do aparelho locomotor, trata-se o capítulo aí de observar os movimentos articulares, onde você vai testando as articulações, percebendo como é que está o seu funcionamento, se tem restrição, se tem diminuição, se está mais rígido ou não, né, pedindo tanto para que o sujeito faça uma amplitude ativa, né, de movimento ativa, e você também vai depois testar fazendo movimentos passivos. Geralmente, quando o paciente apresenta, obviamente, uma queixa também, né, então a gente tem que investigar as amplitudes de movimento, para a partir daí criar algumas hipóteses diagnósticas. Bom, chego aqui e falo a respeito da classificação das articulações sinoviais pela forma das superfícies articulares e pelos seus eixos. Aqui a gente vai chegando no final desta aula, né? Enfim, então vamos lá, vamos aguentar mais um pouquinho. Temos as seguintes
as seguintes classificações quanto à forma das superfícies articulares. As articulações sinoviais podem ser planas, óbvio, sua superfície articular plana. Então, articulações sinoviais planas, veremos as do tipo gínglimus, trocoides, pivô, trocoides, selares, as condilares, as elipsoides e as esferoides. Então, começando aqui com as articulações sinoviais do tipo plana, estas articulações, nós não vamos perceber nelas, né, eixos de movimento. Então, então como é que elas movimentam, né? Alguém pode perguntar. Bom, elas movimentam porque nela ocorre deslizamento. E deslizamento das suas peças articulares. Então, qual o movimento que nas articulações planas nós vamos observar? Deslizamentos. Onde elas, exemplos de articulações sinoviais e de artrose do tipo plana. Então, nós temos aqui as articulações intervertebrais. Articulações intervertebrais. Ó, tem que corrigir aqui, ó. Coloquei intercorpo vertebral, não é correção, tá? Intervertebrais, zigoapofisárias. Nós sabemos que as articulações intercorpo vertebrais são sínfises, tá? Passou aqui, ó. Articulações intervertebrais são as articulações do tipo sinovial e de artrose planas, tá bom? Temos aqui a articulação acromioclavicular. Essa daqui é a articulação acromioclavicular. Ela é um exemplo de articulações do tipo plana. Então, entre a clavícula e o acrômio, que é um acidente ósseo aqui, uma proeminência óssea da escápula. Articulações intercárpicas. Aqui nós temos os ossos do carpo, aqui estão os metacarpos, aqui estão os ossos da região do antebraço, né? Então, rádio e una. Entre eles, os ossos do carpo. Então, entre os ossos do carpo, as articulações intercárpicas. São exemplos de articulações sinoviais e de artrose do tipo plana. Nós temos as articulações do tipo gínglimo, exemplo, articulação húmero-ulnar, a articulação, então, a húmero-ulnar, está vendo que nós retiramos aqui a articulação, o osso rádio, ficando aqui apenas a articulação húmero-ulnar, né? A articulação entre as falanges, as articulações interfalângicas, do dedo número 2 ao dedo número 5, do dedo número 2 ao dedo número 5, tanto dos pés quanto das mãos, destes dedos que eu citei, nós temos duas articulações interfalângicas em cada dedo. Então, uma articulação interfalângica proximal e outra distal. Os dedos número 1 da mão e do pé, então o dedo número 1 da mão nós chamamos de polegar, o dedo número 1 do pé nós chamamos de hálux, né, com H, hálux, com X no final, hálux. Então, o dedo número 1 do pé, o hálux, e o dedo número 1 da mão, o polegar, eles possuem uma articulação interfalângica, tá? Por quê? Porque só possuem duas falanges, uma proximal e outra distal. Bom, aqui nós temos, quanto mais uma aqui, né? Um exemplo. Articulação talocrural. A articulação talocrural ocorre, então, entre o talos, né? Este osso aqui do tarso, né? O talos, com os ossos aqui, com a tíbia e com a fíbula, né? Então, nós temos aqui a articulação talocrural. Crural, né? É um sinônimo aí de perna, tá? Crural, sural, né? São sinônimos de perna. Então, essa articulação do tornozelo, simplesmente mais conhecida como articulação do tornozelo, articulação talocrural. Nós temos nessas articulações do tipo gínglimo, nós sabemos que elas possuem um eixo de movimento. O seu eixo de movimento dá-se, né, no sentido transversal, né, dessas articulações, tá vendo? O eixo de movimento dá-se no sentido transversal. E aí o que acontece?
nós vamos observar, então, um eixo só nas articulações do tipo gínglimo. Então, nós falamos que elas são uniaxiais, tá? Uniaxiais. E aí, o que acontece? Nós vamos apreciar os movimentos de flexão e extensão nessas articulações do tipo gínglimo. Então, vamos para a prática? Observe aí a sua mão, ok? Observe o seu dedo, e aí você vai fazer no seu dedo indicador os dois movimentos que essa articulação interfalângica permite. Então, vamos para um elemento de anatomia palpatória. Então, vocês vão palpar primeiro a falange proximal do dedo de vocês, depois a falange média e, por fim, a falange distal. Vocês vão ver duas articulações entre essas três falanges. A articulação interfalângica proximal, entre a falange proximal e a média, e a articulação interfalângica distal, entre a falange média e a falange distal. E vocês vão realizar os movimentos, bloquear os outros movimentos, e aí vocês vão fazer apenas os movimentos que estas articulações permitem, que é a flexão e a extensão, flexão e extensão. Então, ela tem quantos movimentos? 2 movimentos. Quantos eixos de movimento? 1 eixo de movimento. Então, é como se eu estivesse rodando aqui o eixo para frente e para trás, para frente e para trás. Então, ela é uniaxial, bem no eixo transversal ocorre estes movimentos. Aqui, nós vamos observar o terceiro tipo de articulação, as articulações pivô-trocoideas. Pivô-trocoideas. Exemplo, articulação radioulnar proximal. Articulação radioulnar proximal. Então, aqui está a una, aqui está o rádio. Então, aqui eu tenho a articulação radioulnar proximal. E a articulação atlanto, de atlas, axial, de axis, atlantoaxial, mediana. Tá? Atlantoaxial mediana. Bom, essa articulação, ela permite o movimento de rotação da cabeça, ok? Da cabeça sobre o pescoço aí, então, o movimento de rotação da cabeça. Então, se eu pedir para você, rode a sua cabeça para o lado esquerdo, olhe, né, acima do seu ombro esquerdo, depois rode a sua cabeça em direção ao lado direito e olhe sobre o ombro direito. Então, esse movimento de rotação, né, ocorre aí nessa articulação, aqui a articulação atlantoaxial mediana, entre o arco anterior da atlas e o dente da axis. C1, C2. Bom, aqui na articulação, por exemplo, radioulnar proximal, ocorrerão os movimentos de supinação e pronação, ou seja, o movimento de rotação lateral e rotação medial. Diante disso, nós vamos ver que as articulações pivô-trocoideas, elas têm, então, movimentos, né, movimentos de rotação. Diante disso, eu falo que elas também são uniaxiais, porque elas só têm um eixo de movimento. Como são movimentos de rotação, veja que o eixo aqui, ele está no sentido longitudinal. O eixo está no sentido longitudinal. Ao rodar esse eixo para a lateral e para a medial, ele vai rodar, obviamente, os elementos ósseos neste sentido, né? Em uma rotação medial ou numa rotação lateral, ok? Mas quem é que vai determinar se é lateral ou medial? Lembram lá da posição anatômica? Tudo depende dela. Então, é em relação à posição anatômica, tá? Articulações celares. As articulações celares, como o nome indica, né? A gente tem um aspecto como se fosse de uma cela, né? De cavalo. E aí existe esse encaixe articular. Bom, as articulações celares, elas estão presentes onde? Exemplos. Articulação carpometacárpica ou carpometacarpal do polegar. Articulação carpometacarpal do polegar. Onde que está isso? É a articulação entre o trapézio, né, e esta estrutura aqui, ó, o metacarpo, o primeiro metacarpo. Perfeito?
entre o trapézio e o primeiro metacarpo. Então, nós temos aqui a articulação carpometacárpica do polegar, a articulação externoclavicular, externo, manúbrio do externo com a clavícula, externoclavicular. Aqui nessas articulações, nós podemos observar os seguintes movimentos. Por exemplo, na articulação carpometacárpica do polegar, eu posso observar o movimento de flexão, de extensão, de abdução, de adução, de oponência e reposição, que eu nem coloquei aqui. Então, eu posso ter esse tipo de movimentos. Na articulação aqui, ó, externo-clavicular, eu posso observar um movimento de elevação, de depressão, de protração, de retração. Então, são movimentos possíveis dessa articulação. Diante disso, nós falamos que estas articulações são articulações biaxiais, geralmente entendemos como biaxiais, tá? Pode haver variação, quebra nesse entendimento? Sim, pode, tá? Não vou entrar nisso para não confundir a cabeça de vocês, mas vamos lá. É de praxe nós classificarmos as articulações celares, né? Os anatomistas vão trazer, geralmente, como biaxiais. Então, eu vou observar pelo menos 4 movimentos nestas articulações. Pelo menos 4 movimentos. Tudo bem? Então, estes aí são alguns dos movimentos possíveis. São biaxiais, já vão... se elas possuem pelo menos 4 movimentos, eu já sei que ela vai ter pelo menos 2 eixos de movimento. No caso, para realizar flexão e extensão, ela tem que ter movimentos, né, acontecendo no eixo longitudinal, né, para fazer a flexo-extensão. Para realizar o movimento de adução e abdução, eu vou ter que ter um eixo, vou ter que observar esses movimentos acontecendo no eixo sagital, porque aí eu vou abrir e fechar, né? Então, são alguns dos exemplos aí possíveis, tá? Aí eu passo a falar a respeito das articulações agora condilares. As condilares eu vou observar uma proeminência arredondada, né, pequena, chamada de côndilos, tá? Aí vai depender do côndilo, né, se ele vai ser pequeno ou grande, porque aí na articulação do joelho esses côndilos são bem grandes, né? Já na articulação aqui temporomandibular, o côndilo é menor. Então vamos lá, né? São proeminências articulares arredondadas. Então, são côndilos. E aí o que nós vemos? Essas articulações do tipo condilares, eu trouxe aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo, a articulação temporomandibular, que nós já conhecemos. Segundo exemplo, a articulação do joelho, a articulação intercondilar medial e lateral do joelho, tá? Ou simplesmente a articulação do joelho. Essas articulações tratam-se de articulações que apresentam, pelo menos, né, elas no mínimo são biaxiais, tá? Então, no mínimo são biaxiais, é o caso aqui do joelho, né, que é uma biaxial mesmo pura. Aqui eu vou observar movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de rotação interna e externa, o movimento de parafuso, né, que o joelho faz. E aí o que acontece? Nós temos também a articulação temporomandibular, que aí nela eu já vou observar movimentos, além movimentos de elevação, de depressão, de protração, né, de retração, né? Então, eu vou conseguir observar estes movimentos nela, né? Laterotrusão, etc. Movimentos laterais, né? A laterotrusão que alguns autores trazem, né? Bom, aqui então eu tenho pelo menos 2 eixos acontecendo, né? Então, para estes, aí vai depender muito da articulação e da análise de cada articulação para a gente falar, né? De uma maneira geral. Aqui no joelho, que é mais simples de observar, eu vou observar tanto um eixo de movimento transversal, né? Então, transversal, horizontal, e também um eixo de movimento longitudinal, realizando os movimentos no eixo transversal de flexão e extensão e no movimento e no eixo de movimento longitudinal, o movimento de
rotação, né, interna e externa. Chegamos nas articulações do tipo elipsóides. As articulações do tipo elipsóides, elas são também denominadas de bicondilares, né? Articulações bicondilares. Essas articulações do tipo elipsóides, nós temos aqui o seguinte, tá? Exemplos. Eu tenho a articulação radiocárpica ou articulação radiocarpal, a articulação entre o rádio e os ossos do carpo. Essa articulação também, né, o pessoal conhece como articulação do punho, né? Mas nós vamos denominá-la, obviamente, assim, articulação radiocárpica, articulação radiocarpal. A articulação, então, entre os metacarpos e as falanges, as articulações metacarpofalângicas, também são articulações chamadas aí de elipsóideas. Bom, essas articulações, elas são também biaxiais, realizam pelo menos 4 movimentos. Eu tenho movimento de flexão, extensão, abdução e adução. No caso aqui na articulação do punho, a gente consegue observar bem isso, né? Flexão, extensão, desvio ulnar, que é a sua adução, desvio radial, que é a sua abdução. E aqui nas articulações metacarpofalangianas, do dedo número 2 ao dedo número 5 aqui na mão, nós vamos observar os movimentos também de flexão, de extensão, de abdução e de adução, né? Portanto, nós temos 2 eixos de movimento, conforme nós estamos vendo. Cada eixo de movimento me geram 2 movimentos articulares. Cada eixo de movimento me geram dois movimentos articulares. Então, vejam, quando as articulações são biaxiais, eu vou observar pelo menos 4 movimentos articulares nelas, obviamente, porque eu tenho 2 eixos passando, consequentemente, 4 movimentos articulares. Neste caso aqui, de novo, né, nós vamos observando o eixo, tanto movimentos acontecendo no eixo transversal, tornando assim possível o movimento de flexão e extensão, e também no eixo sagital, conferindo aí os movimentos de abdução e adução. Chegamos na última das articulações e no último slide aí dessa aula, para o alívio de todos nós. Minhas cordas vocais aqui já estão pedindo arrego. Então, o que acontece? Nós temos as articulações do tipo esferoides, né? As articulações do tipo esferoides. Bom, essas articulações, elas, obviamente, como o nome indica, nós vamos ter as cabeças aí neste caso, né? Neste caso aqui, nós vamos observar a cabeça do fêmur e a cabeça do húmero, que tem um aspecto mesmo esferoidal. E aí, essas articulações também antigamente eram chamadas de articulações do tipo bola e soquete, né? Bola e soquete, antigamente chamadas assim, tá bom? Bola e soquete, vendo? Então, nós temos a articulação do quadril e a articulação do ombro como exemplo, como grandes exemplos destas articulações do tipo esferoides. Elas são articulações triaxiais, óbvio, então tem 3 eixos de movimento. Se tem 3 eixos de movimento, possui quantos, no mínimo, quantos movimentos articulares? Isso mesmo, 6, porque eu sei que cada eixo me gera 2 movimentos. Então, articulares. Então, são triaxiais, no mínimo eu vou observar 6 movimentos. Então, vamos lá. Na articulação do quadril e na articulação do ombro, eu vou observar movimentos de flexão, de extensão, de adução, de abdução, de rotação interna, de rotação externa. Então, eu vou observar isso daí. Então, o eixo... Vamos lá fazer o exercício? Toda hora eu estou falando a mesma coisa, mas com este propósito, né? Propósito de fixação. Vamos lá. O eixo onde ocorre o movimento de adução e abdução é o eixo sagital. Eixo sagital permite este movimento. Voltem depois lá na aula lá de
introdução à anatomia, vocês vão ver lá, né, o slide. Aí nós temos movimento de flexão e extensão acontecendo em qual eixo? No eixo, flexão e extensão, eixo transversal. Muito bem, eixo transversal. E aqui? O movimento de rotação medial e rotação lateral ocorre em qual eixo? No eixo longitudinal. Perfeito, gente. É isso, bem tranquilo. Vai lá na frente, no curso de vocês, enfim, a gente ainda pode agregar a tudo isso que foi falado aqui outros elementos, como esses movimentos ocorrem em planos anatômicos, no plano frontal, no plano sagital, no plano transversal, enfim. Mas eu não vou ficar trazendo isso aqui, porque não vai ajudar muito neste primeiro momento, vai trazer mais confusão para vocês. Então, são elementos aqui básicos e daqui a gente já tira muita coisa.